dizer para vocês aqui, a maioria das pessoas desse grupo estão dentro dos 40 a mais. E eu queria contar uma historinha para vocês. Eu sou filha do Messias, da Cleonice, que está aqui. Ela não contou, mas ela está na sua. Ela não quis se comprometer. Mas, quando eu tinha mais ou menos uns 7 anos, eu lembro que entrei na escola e a pessoa é esquisita. Eu descia numa escadaria e aquele dia eu ficava pensando, eu descia e pensei, por que as coisas são assim? Por que as pessoas são desse jeito? Por que as crianças correm tanto? E começando a pensar um monte de por que as coisas acontecem como acontecem. Por que eu sou preta? Por que o outro é branco? Por que as pessoas são tratadas de uma forma tão diferente? E chegou um momento que a professora me viu lá embaixo e ela falou assim, Eunice, você está passando mal? Eu falei, não. E ao mesmo tempo eu fiquei preocupada, eu falei, se eu falar para ela que eu estou pensando no porquê que as coisas acontecem, eu sou do tempo, gente, que se a gente levasse o bilhete da professora, apanhava em casa. Hoje o professor vai falar 500 milhões de coisas, esqueci de ligar aqui o negocinho, peraí. O professor vai falar 500 milhões de coisas e não vai acontecer nada. Mas se a gente levasse uma reclamação para casa de que o professor reclamou de você, o couro comia. Então, na hora que ela me pergunta isso, eu falei, é que eu tô com dor de barriga. Que era para ela não pensar que eu estava pensando um monte de coisa, para ela não achar que eu estava fugindo da sala. Mas era a cabeça, ela ficava pensando em tantas coisas, que eu falei, eu achei mais fácil dizer para ela aquilo que é óbvio, ela está com dor de barriga, então eu não vou dar bronca nela, não vou mandar o bilhetinho na escola. Quando eu tinha mais ou menos uns 9 anos, nós morávamos em Interlagos, a minha avó, aqui na Zona Leste, ali perto do metrô Patriarca, bem de um polo ao outro, de ônibus a gente ia, levava comida e almoçávamos todos juntos na casa da minha avó. E num dia, naquele final de semana, estávamos sem carro, mas o ritual era sempre. E eu lembro que ele estava no ônibus e uma moça, ela entrou, eu não sei se ela estava alcoolizada, se ela estava drogada, o que acontecia, eu não tinha a menor noção, mas eu tenho 62, imagine que isso tinha 51 anos atrás. E todo mundo fugindo dela. E eu olhava para aquela mulher, mas a mulher estava tão ruim, eu falava, essa mulher ela vai cair. E a minha mãe falou assim, continua no teu lugar. E eu pensava, não posso deixar essa mulher nesse lugar. Porque se eu deixar ela nesse lugar, em pé, e a mulher fica cambaleando, e ela tá bêbada, eu falava, ela vai cair. Enfim, eu levantei desse lugar que eu estava, e eu falei, a senhora pode sentar, porque é melhor ela sentada do que ela caindo ali. E quando eu pensei nessa palestra, eu fiquei pensando, ao mesmo tempo, em que a maioria das pessoas que estão aqui, nós não temos a menor noção de quantos anos de verdade nós temos. Quando eu trouxe aqui a provocação de quantos anos a maioria das pessoas tem, 30 mais, 40 mais, 50 mais, 80 mais, na verdade, se a gente for olhar no fundo, muitos de nós, em muitas das nossas atitudes, nós teremos mal e mal 4 ou 5 anos. E por que eu estou falando isso? Porque aqui dentro de mim, existe alguém que aprendeu com meu pai e com a minha mãe a cuidar de pessoas. Quando eu olho para essa Eunice que eu sou hoje, eu lembro do cuidado que eles tinham para cuidar de pessoas doentes, para cuidar de pessoas que estavam mal do estômago, para cuidar de pessoas que estavam desenganadas, para atender pessoas que vinham na porta de casa e que meu pai fazia questão de pegar um prato de comida e falava, você senta aqui, ó. Senta aqui em casa, e às vezes hoje eu falo, pai, não dá para entrar mais, pai, é lá fora, não dá para entrar mais. Mas eu aprendi a cuidar de fome emocional, a cuidar de pessoas, para que elas não perdessem a confiança de que o mundo pode ser melhor, de que a vida pode ser diferente, de que, principalmente, se nós estamos aqui neste planeta, neste momento, é porque a nossa vida tem um sentido, mesmo que nós não tenhamos a menor noção disso. Quando a gente olha para essa menina que está aqui dentro de mim e que faz muitas vezes como os meus pais, como os meus avós, como os meus bisavós, isso permite que a gente entre num espaço de
maturidade. Maturidade, ela quer dizer, eu consigo olhar para os meus pais, eu consigo olhar para os meus ancestrais e eu consigo principalmente agradecer a vida e todos os exemplos que eles me deram. Eunice, mas os meus pais foram ausentes, eu fui doada, eu fui cuidada pela minha avó, pelo meu avô, não importa. A vida que você tem hoje, ela só foi possível graças a esse homem e a essa mulher que escolheram dar a vida para que você estivesse aqui. Se você fosse filha do João ou da Maria, você seria quem você é hoje? Com certeza não. Seria melhor? Não sei. Seria pior? A gente também nunca vai saber disso. A gente pode criar 500 coisas na cabeça, imaginando que a nossa vida poderia ser A ou B, mas não. Você é hoje. E você vive o que você vive hoje, graças a este homem que escolheu te dar a vida. Porque esse sêmen só poderia ter vindo dele. E essa mulher que escolheu agasalhar você ali por 9 meses dentro desse ventre e garantiu a sua sobrevivência até hoje. O Bert Hellinger, que é o dono da constelação familiar, que descobriu a constelação familiar, ele diz que se os seus pais tivessem dado a vida, colocado você numa caçamba, não dou conta de cuidar, não dou conta de criar, colocou numa caçamba, alguém passou, pegou, cuidou e você está aqui hoje, eles teriam já feito muito bem o papel deles. Eles te deram a vida. E quando nós olhamos para esse lugar, e olhar para esse lugar é também pensar na nossa criança, porque a gente olha para os nossos pais, infelizmente, atendo muitos adultos, 20, 30, 40, 50, 60, 70, que ficam porque meu pai não deu, porque minha mãe não dá, porque meu pai não deu, porque minha mãe não dava. Olha, eu falo, vai cuidar da tua vida, deixa seu pai e sua mãe em paz, se deve estar crescer virando um caixão, e você enchendo o saco, vai cuidar da tua vida. Porque quando nós conseguimos simplesmente agradecer a vida do jeito que ela chegou até nós conseguimos construir uma história diferente. Enquanto nós continuamos nesse lugar de pedintes, esperando os nossos pais fazerem mais ou darem mais do que eles já nos deram, nós nos colocamos nesse lugar de tudo que as pessoas já falaram aqui hoje, que é esse lugar de vulnerável. Nós vamos nos contentando com pessoas que nos deem migalha daquilo que a gente acha que não recebeu. Amor, atenção, aceitação e apreciação. Lembra aqui quando elas começaram a falar da dor das crianças, das coisas que a gente vai buscar nas relações? São os 4 A's que a gente precisa nutrir para que a nossa menina e o nosso menino não busque isso no outro. E quando eu conheço isso, quando eu sei disso, eu consigo fazer a diferença, eu consigo me dar para não esperar que alguém faça isso. Porque se eu espero, você vai me dar uma migalha daquilo que eu entendo e que a minha menina entende que não recebeu. Ela recebeu muito, ela recebeu a vida. E isso já é mais do que suficiente. E se eu olho para mim, com tudo que eu tenho, do jeito que eu estou agora, e se eu me comprometer a dar para mim o que eu acho que, ou que realmente eu não recebi, quanto mais eu me comprometo com isso, maior é o meu estado de liberação. E quando eu lembro desse estado de liberação, eu consigo ter uma permissão para viver uma história diferente do que os meus pais viveram. Eles só me deram o que tiveram. Eles só receberam dos meus avós o que os meus bisavós deram para eles. E isso é uma sequência. E quando nós olhamos para essa sequência que vai passando de geração para geração, nós conseguimos, a partir do momento que eu digo, essa minha família, não era bem essa bagunça que eu gostaria que fosse, mas é o que tem para hoje. Quando eu consigo olhar para a história dos meus pais, dos meus avós, quando eu consigo olhar para toda a escravização, para todo o abuso, para toda a violência, para tudo que foi, que eu não consigo mudar, porque se eu pudesse mudar a história dos que vieram aqui atrás de mim, a minha vida seria diferente. Seria melhor? Não sei. Seria pior? Eu também não sei. Mas quando eu olho para mim e eu consigo me ver nesses palcos e eu consigo trazer uma consciência para a quantidade de pessoas, e aí é Brasil, é Barcelona, enfim, é pelo mundo, quando eu consigo perceber que a minha vida não está aqui por acaso, que os meus pais, eu agradeço muito a esses dois, eu aproveito toda vez que eles podem estar juntos para agradecer a vida e pela escolha que eles puderam fazer para que eu pudesse estar aqui.
quando cada um de nós conseguir verdadeiramente olhar para os seus pais e tomar essa vida sem querer absolutamente mais nada, a vida dá um salto, que eu falo que é um salto quântico, em relação ao sucesso, à prosperidade e à abundância. E agora, o que eu queria que vocês fizessem? Olhem para as pessoas que estão aqui atrás de vocês. Imagine que vocês têm ali, ó, naqueles lugares, muitas outras pessoas. Agora eu quero que vocês fechem os olhos. Respirem grande. E nós vamos imaginar que nós estamos nesse lugar que ele vai se transformar num enorme campo de futebol. Só que nesse campo de futebol você está sozinha. Você está sozinho. E de repente você começa a perceber algumas pessoas entrando neste campo. E você vai reconhecendo o seu pai, a sua mãe, os seus avós, bisavós, tataravós, as histórias das mais difíceis que aconteceram no teu sistema familiar. Abusos, estupros, assassinatos, abortos. Vai olhando quanta coisa, escravidão, quantas pessoas não foram vistas, não foram reconhecidas, não são vistas, abandonos, rejeição. E quando você está nesse lugar, você vai imaginando aí atrás de você, muitas pessoas são incluídas. E vai entrando muita gente. E desse lugar que você está, você decide olhar para todas essas pessoas. E você vai reconhecendo cada rosto. Você vai reconhecendo que existem lugares ali que não foram preenchidos. E quando você simplesmente diz a cada uma das pessoas que não foram incluídas, eu digo um profundo sim para a história de cada um de vocês, sem querer mudar absolutamente nada. Mas a partir deste momento, incluindo cada um no meu coração, eu sigo a minha vida fazendo diferente. Eu posso ter mais, eu posso ser mais, e eu posso fazer melhor do que vocês conseguiram fazer. E agora eu deixo cada um de vocês e todos em paz. A partir de agora, eu escolho trazer cada um de vocês vivos no meu coração. E à medida que você faz isso, alguns lugares são preenchidos e outros não, mas isso não te incomoda mais. Você vai simplesmente fazendo uma respiração grande. Vai tomando a vida, sentindo essa energia que vem a partir da sua mãe no seu ombro esquerdo, o seu pai no seu ombro direito. E se você tem a bênção de ter 2 pais ou 2 mães, inclua-os neste momento. Atrás deles, os seus avós, bisavós, tataravós e todos os que vieram antes, proporcionando ao seu dom da vida. A única vida possível, a sua, do jeito que é. Vai respirando grande. Eu escolho fazer diferente dos meus. Eu escolho ter mais do que eles tiveram. E a minha vida, a partir desse momento, eu entrego a serviço de algo maior. E eu posso cuidar da minha vida, cuidar do meu menino ou da minha menina, para que ela não busque em mais ninguém o que ela acha ou o que verdadeiramente ela não recebeu. E agora eu deixo todos os que vieram antes em paz. Por amor a eles, eu escolho fazer diferente. Grande. Vão trazendo a força da vida. Vagarosamente você vai percebendo que se abre uma porta e todos os seus ancestrais que entraram para esse enorme campo, eles vão voltando para o destino deles. Eles vão seguindo o caminho deles. E você
segue só o seu. Imagina que você está dando um passo à frente e vai imaginando aí os seus projetos de vida, o que você quer para a tua história. A cada passo, uma construção, a cada passo, uma conquista, por você e por todos os que não puderam ser ou fazer diferente. Cada um no seu tempo vai abrindo os olhos, trazendo consciência e presença da possibilidade de estarmos todos juntos no aqui e agora. Lição de casa pela consciência é: cuidem dessas crianças que estão dentro de vocês, para que verdadeiramente a história de vocês possa possibilitar a cada momento um profundo sim a tudo que é. E que essa construção ela se materialize em todas as áreas da sua história, em todas as relações, em cada parte da sua vida. Eu não tenho a menor dúvida disso, que tudo isso reverbere de uma forma muito profunda em cada um de vocês. E quando a gente está fazendo isso sozinho, isso tem um impacto. Quando nós fazemos esse movimento no coletivo, isso impacta muitas outras pessoas. Um homem, quando ele se transforma, ele transforma a si e aos seus dentro de casa. Uma mulher, quando se transforma, ela transforma a si, aos seus e aos outros. Então, que o nosso dia seja de profundas transformações e colheitas aqui, agora e sempre. Obrigada por hoje.